Fala, senhores da Da9 Podcast, estamos aqui com mais um episódio e o convidado de hoje é um convidado casca grossíssima que vai trazer para nós aqui muitos ensinamentos aí, principalmente para você do mundo do jiu-jitsu aí, papel e caneta na mão, porque o convidado de hoje ele vai abrir a caixa de ferramentas. Muito bem, senhores, o nosso convidado de hoje, Rafael Ribeiro. Olha só o nosso convidado de hoje, preparador físico de atletas amadores e profissionais, graduado e licenciado em Educação Física, pós-graduado em Biomecânica, além de um vasto conteúdo aí de enriquecimento, né, de conhecimento através de cursos, fez Exos, entre outros cursos aí, faixa preta, terceiro grau aí na arte suave e preparador físico aí de diversos campeões mundiais no mundo do jiu-jitsu. Rafael, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente para esse bate-papo. Muito boa tarde a todos, obrigado a você, Vitor, aí pelo convite. É sempre um prazer estar falando para pessoas que queiram ouvir sobre treinamento, sobre carreira, sobre preparação. Passei boa parte da minha vida aí fazendo isso e hoje eu consegui capitalizar o meu conhecimento e estou muito feliz aí no caminho que eu venho seguindo, que eu venho trilhando. Eu vou falar um pouco disso hoje aí para vocês aí que estão ouvindo. Show de bola. Bom, Rafa, eu acho que a resposta é meio óbvia, né, cara? Da onde que veio aí esse amor pela... E quando você decidiu realmente fazer aí educação física e realmente decidir, putz, vou ser profissional da área e vou viver disso. De onde surgiu esse amor, essa paixão pela área? Cara, a decisão veio em 2006, quando eu já tinha 26 anos. E eu já tinha feito 2 faculdades. Engenharia Civil aqui na Federal da Bahia e também Arquitetura na Federal da Bahia. E eu estava atleta de jiu-jitsu, competidor, queria ser campeão mundial, treinava 2, 3 vezes por dia, tudo organizado, preparação física, nutricionista, tudo. Só que quando eu peguei minha faixa marrom, no Mundial de 2006, meu mestre virou para mim e falou: só lhe dou a faixa preta se você se formar em alguma coisa. Eu falei, puta que vacilo, né? Fica à vontade, viu, cara? Pra falar, hein? Tá tranquilo. Aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu, nessa fase da vida, eu não acreditava mais no estudo acadêmico. Porque eu via que algumas áreas, por exemplo, eu me apoiava muito no que o Nizam Gonais e o Washington Oliveto faziam, né? São 2 comunicadores aí de excelência a nível mundial e os caras não tinham faculdade de comunicação. Então, na minha cabeça, essa conta não fechava muito, né? Então, várias áreas não dependiam necessariamente de conhecimento acadêmico. Então, eu estava nessa vertente, né? Eu treinava muito, eu me empenhava nisso, porém, todos os meu passatempo era música, arte. Eu nunca deixei os estudos culturais de lado, né? Eu sempre gostei muito, eu sempre assisti. Essa época da minha vida, eu era simplesmente um cinéfilo. Eu assistia filme ali, aí eu comecei a assistir filmes clássicos, depois diretores europeus, para entender um pouco mais e abrir a visão sobre isso, né? Então, Akira Kurosawa, Pedro Almodóvar, Federico Fellini, eu assisti grandes diretores. E toda semana eu tirava um diretor para analisar qual era a visão dos grandes, né, sobre determinados assuntos. Só que essa minha decisão veio nesse ano de 2006. Aí eu falei, bom, eu quero trabalhar com esporte. Porque aí eu tenho que voltar à pergunta lá quando eu tinha 5 anos de idade, quando eu comecei no karatê. Então, eu fiz karatê, depois eu comecei a competir com coisas de cavalo, depois eu fui para natação para emagrecer, depois eu entrei no surf, depois eu entrei no jiu-jitsu, e minha vida toda foi voltada e circundada pelo esporte competitivo. Tá? Tanto é que em 2020 eu desenvolvi uma filosofia chamada esporte-centrismo, que é o esporte no centro, não é Deus no centro como o teocentrismo, não é o heliocentrismo, o sol no centro, e sim o esporte-centrismo, que é o esporte no centro
como regente de tudo que você faz na vida. E eu percebi que eu faço isso desde os 5 anos de idade. Todas as minhas decisões da minha vida têm alguma coisa relacionada ao esporte. Todas, todas. Então, a decisão foi tomada em 2006, mas ela vem sido amadurecendo há 20 anos. Há 20 anos até chegar em 2006. Ou seja, de 1984 até 2006 foi um amadurecimento dessa tomada de decisão. Em 2006, eu fui colocado na parede e aí eu falei, bom, eu tenho que voltar para a faculdade. Eu não vou fazer mais uma faculdade pública porque eu sei como é que funciona lá dentro. E não tem nada a ver comigo. E eu queria realmente agora eu tenho um objetivo em me formar. Né? Como eu quero trabalhar com esporte, eu posso ser preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta e médico do esporte. Aí eu fui fazendo por exclusão. Bom, Eliminação. exatamente. Médico não dá para eu ser. Por quê? Porque eu era garoto, lá na fazenda de meu pai, teve um parto de uma vaca, meu pai fazia inseminação artificial de bovino, essas coisas todas, e o bezerro, geralmente, ele sai com as patas dianteiras primeiro. Esse bezerro estava ao contrário, ele saiu com a pata traseira primeiro e a vaca teve uma hemorragia. Nisso aí, eu vi muito sangue e capotei. Capotei e aí, eu não entendi, garoto, não entendia, e toda vez que eu ia tirar exame de sangue, eu olhava para o sangue e capotava. Então, eu travo uma batalha com o sangue há quase 40 anos. Um dia eu vou ganhar dele, mas eu sou persistente. Então, eu quebrei meu nariz lutando, treinando Gil, numa passagem de guarda, bateu no joelho do meu professor. Quando eu levantei, eu estava com aquela tontura da porrada no nariz, mas quando eu vi o sangue... Desmaiou. Então, quebrei um dente no Gil também, cara. Cara, orelha... Cotovelada, puta. Orelha, jiu-jitsu, né? Arte. A orelha deu uma drenada. Esse papo de arte suave, rapaz, a minha só tem umas a sua tá 20 da hora. funções de um lado. E da de cá tem 12. Rapaz. A minha tá pequenininha. A minha é pequenininha. Então, medicina para mim, apesar de minha mãe dizer que eu poderia ter sido médico, minha mãe me falava que eu era um talento desperdiçado. Um beijo aí para minha mãe. E aí, cara, medicina é uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Fisioterapia, ficar tocando as pessoas, também não era minha coisa. Aí sobrava nutrição, que era uma coisa que eu faço dieta sozinho desde os 10 anos de idade. Porque com 10 anos de idade eu tinha 62 quilos e eu resolvi emagrecer. Cortei refrigerante aos 10 anos de idade, cortei queijo amarelo, cortei manteiga, virei para minha mãe e falei, eu quero fazer natação. Ela, como assim? Eu falei, quero emagrecer. Então, um garoto, uma criança de 10 anos, tomou essa atitude por conta própria. A comida na minha casa era separada para mim, porque eu comia carne grelhada. Frango, se fosse fazer... E isso aos 10 anos de idade. Tá? Bom, então, nutrição e a preparação, a educação física tinha mais a ver comigo. Meu mestre, professor Ricardo Gordilho, ele também era meu preparador físico. Pegava onda também, assim como eu. Então, tinha um estilo de vida muito parecido com o meu. Eu falei, porra, cara, eu quero fazer isso da minha vida. Vou para a faculdade de educação física. Aí, entrei nas faculdades, vi todos os currículos de todas as faculdades. Né? E tinha coisas que para mim, não fazia o menor sentido. Por exemplo, pegar uma matéria futsal. Eu vou passar 6 meses estudando futsal se eu não vou, em nenhum momento da minha vida, pegar uma bola. Futsal. Cara, isso não é a minha. Então, para mim, isso deveria ser tipo uma especialização e não uma graduação. Aí eu falei, cara, eu não vou passar minha vida, eu falei, não, 6 meses estudando uma matéria basquete, entendeu? Então, aí eu fui fazendo por eliminação até que eu caí numa faculdade que é uma faculdade nova em Salvador, chamada Faculdade Social. Só que, por ser nova, essa faculdade trouxe muitos mestres e doutores de fora. Então, tinha um universo lá muito produtivo. E eu tive a sorte de pegar um professor
que hoje é fisiologista dos meus atletas, o professor Paulo Adriano Schwingel, sumidade em fisiologia, cara, era aquela coisa, eu pegava matéria e, por exemplo, eu pegava matéria de manhã e de noite. Por quê? Porque eu queria me formar logo para pegar minha faixa preta. Então, enquanto meus colegas estavam pegando 5, 6, 7 matérias no máximo, eu pegava 11, 10. E ainda treinava 2 turnos por dia. Ou seja, coitada das minhas namoradas na época, né? Não tinha vida social. Não, sua vida que é isso. Teve uma época que eu saía muito, mas a vida social... Aí uma namorada falava, vamos para cinema. Enquanto eu estou no cinema, meu adversário está treinando. Um nível de psicopatia desse nível. Então, mas isso me deu uma disciplina, um foco muito grande. E aí eu passei toda a graduação ali imergindo realmente no processo. Porque como eu já tinha muita bagagem de esporte, é a mesma coisa que um mestre de obra entrar na faculdade de engenharia. Então, tem certas coisas que, entre teoria e prática, os professores dominavam a teoria, mas na hora da prática eu levantava o dedo e falava, professor, isso que você está falando aí aconteceu completamente ao contrário quando eu fui lutar o Sul-Americano em 2007, por causa disso, aquilo. Ou seja, é completamente ao contrário do que está no livro aí. E aí, ou seja, eu passei a minha graduação inteira colocando os professores na parede. E eu falava, eu não estou ali para fazer amigo. Eu estou ali para sair um excelente profissional. Eu entrei para pegar minha faixa preta, mas chegou lá dentro, caramba, é isso que acontece quando eu faço isso, é isso que acontece quando eu faço aquilo. Eu fiquei louco, comecei a estudar igual um maluco. Eu já li hoje 45 livros de treinamento esportivo. 45. De todas as vertentes possíveis. Soviéticos, ucranianos, finlandeses, alemães, britânicos, espanhóis, cubanos, americanos, que eu não gosto muito. Mas, cara, eu li de tudo, romeno. Então, eu li o que botava aí para mim, eu estava lendo. Sou mais chegado, obviamente, ali a parte de estruturação de treinamento da União Soviética, né? E a Alemanha Oriental, que para mim foram os divisores de água. Mas estudei muito durante a faculdade, muito. E sempre ali orientado pelo professor Paulo. Era muito engraçado, porque tinha uma matéria, eu no segundo semestre estava pegando uma matéria do 7º, que era da grade antiga. Então, o que era a grade antiga? Eu entrei no curso de Educação Física porque, para se formar, parece que eram 3 anos ou 3 anos e meio. Aí, quando eu cheguei lá dentro, eu descobri que era só licenciatura. E licenciatura não podia atuar no campo. Teve muita gente que não ligou para isso. Eu tinha bolsa da faculdade porque eu estava competindo, né? E aí, tem várias histórias sobre essas coisas de bolsa, várias. Mas eu pegava muita matéria, e aí, essa matéria era do 7º semestre. Eu via lá, musculação, essa matéria não tem na minha grade, mas eu preciso estudar musculação. Aí eu ia lá e fazia. O que aconteceu é que quando meus colegas todos se formaram e veio à tona esse negócio de que precisava fazer o bacharel, eu só precisava fazer o artigo. Ou seja, estava formado em bacharel. Já estava formado. E aí eu fiz um artigo do cacete, cara. A gente simplesmente derrubou as pulseiras holográficas em 2011 por causa desse artigo. As pulseirinhas de equilíbrio. A gente publicou na FD Sports um artigo com mais de 80 mil leituras. E foi assim uma coisa espetacular. A Power Balance caiu. Todo mundo caiu por causa desse artigo. A influência das pulseiras holográficas na resistência muscular localizada. Eu fiz o trabalho com 101 pessoas, duplo cego randomizado, com pulseira falsa e sem pulseira. Eu fui para as academias sozinho. Então, me deu muito... Eu curti essa coisa da pesquisa, né? Para saber exatamente, é isso que acontece, é isso. Então, eu passei minha graduação toda assim. Essa matéria, por exemplo, da musculação, que era à noite, eu estudava de manhã e voltava à noite também para a faculdade para pegar mais matéria. Aí, a matéria acabava às 10h40. Quando dava 9h30, 9 e pouco, o professor, o ônibus vai passar, é o último, começava a ir embora. Dava 10 horas, a aula acabava às 10h40. Dava 10h30. Dava 10 horas, só tinha eu e mais uns 2 e o professor. 10h30, só tinha eu e o professor.
11 horas, a gente continuava na sala batendo papo sobre preparação física. 11 horas fechava a faculdade. Ele morava do lado da faculdade. 11h30, a gente estava na porta do prédio dele conversando sobre treinamento. 11h40, ligava a mulher dele, Rosane. Vocês Vai estão subir, embaixo, não? vai subir não? Quando dava meia-noite, que era a segunda vez, eu, professor, amanhã eu tenho um treino. Deixa eu ir embora, senão você vai ficar vai ser divorciado. Exatamente. Então, foi assim durante a faculdade inteira, cara, questionando professores. Vários colegas meus ficavam com medo de... Todo mundo queria me ter no grupo, né? Porque é aquela coisa de trabalho em grupo, e eu com a calendário de viagem, treino, às vezes faltava aula, muito cansado, às vezes estava viajando para competir. E aí todo mundo que me tinha no grupo me avisava, Rafa, você vai... Eu falava muito bem em público, então você fica responsável com a parte da apresentação, beleza. Quem não estava no meu grupo, se prepare, porque eu vou fazer pergunta. Você pode ser minha mãe, mas subiu lá, eu vou meter uma pergunta. Então, neguinho, velho, se cagar, se pelava. Eu era odiado na faculdade. Odiado. Desculpa aí os meus amigos, mas amigos, negócios à parte. Então, cara, eu era simplesmente odiado na faculdade, salvo algumas raras exceções, né? Que nem toda unanimidade é burra, né? Então, tinha algumas pessoas malucas que gostavam de mim. E essas pessoas me ajudavam muito com data de prova, com essas coisas todas. Mas a minha graduação foi bem assim nesse estilo. E eu percebi lá dentro na mudança de mentalidade do profissional de educação física. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz vestibular, eu fiz terceiro ano em 1997. Naquela época, ninguém fazia educação física. Só ia fazer educação física dois tipos de pessoa. Ou aquele cara que realmente brigou com a família inteira para poder fazer educação física e foda-se, ou então aquele cara que sabia que não ia passar em nada. Esses caras hoje são doutores. Então, a confusão da educação física parte daí. O nosso nível socioeconômico, cultural, filosófico e o que seja, e intelectual da educação física, são os doutores de hoje, é essa galera lá atrás que não ia passar em nenhum tipo de vestibular. Então, por isso que ali, de 2010 até 2020, com o boom das redes sociais, virou uma bagunça. Eu acredito que agora está dando uma ajeitada. Eu acredito. Mas a gente passou uma década aí muito turbulenta. Mas vou ser bem sincero, eu acho que até com a questão da pandemia, né? E aí, essa coisa de tantas lives, de tantas coisas, eu acho que vou te falar, cara, acho que foi bom pra quem é bom. Sabe? Eu acho. Porque, assim, quem não tinha bagagem, ou só. O cara tinha só aquela coisa de um Instagram bem feito, uma boa produção de vídeo, não sei o que lá. Quando a pessoa se meteu a falar, né, ali nas lives e tudo mais, e as pessoas, e queiram ou não, as pessoas começaram também a pesquisar mais, a buscar entender mais. Começou a ver também a galera que fala muita groselha também, né? Eu falo Não foi especificamente tão ruim assim, talvez. eu falo especificamente não da preparação física, mas do mundo fitness, né? No mundo fitness. O mundo fitness no Brasil ele ficou dividido. Tem um maniqueísmo entre céu e inferno, bem ou mal. Do grupo da UNB de Brasília e do grupo da UFRJ. Então, o que só serve é treinamento intervalado e com cargas até a falhas e poucas séries, e treinamento aeróbico com alto volume de treino que presta e de cá não presta. Então, existe o mal e o bom, o céu e o inferno, o diabo e Deus. E ambos os grupos começaram a se atacar deliberadamente nas redes sociais. E a gente está falando de PhDs, doutores. Eu vi caras se ameaçarem em congresso. Nossa. Ameaçar fisicamente. Fisicamente. Então, a gente voltou à barbárie, né? Então, Tá achando muito Vikings. Não, vamos voltar mais um pouco. Átila, o rei dos Hunos. Conan, o bárbaro. Então, claro, obviamente, eu não estou falando de pessoa que acabou de se formar, eu estou falando de caras que são doutores, entendeu? E se você vai entrando no mundo acadêmico, um querendo matar o outro lá, cara.
pelas publicações, que eu não sei o quê, é uma guerra de ego e vaidade que eu falei, eu não quero isso aí. Estou fora, eu sou treinador. Eu estou trazendo para a ciência, quando eu queria começar a fazer realmente ciência, eu estou trazendo soluções práticas, porque ninguém vai ter K5 portátil para fazer análise de gases portátil numa academia. Ninguém vai ter uma pesagem hidrostática dentro de casa para ser padrão ouro de avaliação de composição corporal. Então, eu via muita coisa da ciência que só pode ser padrão ouro, só pode ser padrão ouro. Cara, pensa o seguinte, há 20 anos atrás não existia a menor possibilidade de você calcular a velocidade que você levanta uma barra, um barbell. Isso é inviável. Aí, há 10 anos atrás, começaram a sair os aplicativos. Saiu lá o Barsense, vem depois o Aeropuff. Eu fui para as Olimpíadas do Rio, ainda com aplicativo. Eu sentei, eu comprei todos os dias da final do levantamento olímpico e sentei de lado para filmar todos, eu filmei todos os levantamentos. Para saber o quê? Porque na época eu queria saber se a escola búlgara era melhor do que a russa, se era melhor que a chinesa, e eu estava nessa, todo mundo só falava disso, quem estava estudando levantamento. E aí eu cheguei à conclusão de que um faz a primeira fase mais rápido e o outro faz a segunda fase mais rápido. E o que importa? Quem botar peso em cima primeiro, mais pesado. Então, primeiro que não é um esporte de potência, é um esporte de força. É quem bota mais carga em cima. A velocidade que você bota a carga... Só que a gente tinha um aplicativo que eu filmava, botava a bolinha, eu tenho os vídeos no meu celular até hoje. E de vez em quando eu vejo lá, eu filmei o Fernando Reis, eu filmei o Lacha, eu filmei todo mundo, cara. Então, quando vem ali para início de 2007, pum, primeiro acelerômetro portátil, o push. Irmão, para mim que fez engenharia, aquilo é o paraíso. Eu uso o push até hoje. Meu push eu esqueci agora em Miami, tô doido, eu sou o cara de... Cara, você vê aqui, ó, Ventosa portátil, Blaze Pod, eu amo a tecnologia, eu amo mesmo. Só a versão do Blaze Pod é mais nova que a minha é na caixinha ainda. A minha tá na caixinha. Essa aqui. A sua é essa, a minha é a caixa preta. A primeira vez que eu vi um sistema de luzes, eu estava no American College em 2014. Eu vi o sistema de luzes e eu falei, caralho, é isso. Porque eu ficava, né, ou na mão para tomada de decisão ou na voz. Mas luzes? É outra, cara. É outra. Era pira. Só que eu vi os caras fazendo luzes presos no elástico. Aí eu falei, pô, você quer acelerar o cara e o elástico desacelera? Tá errado. No meio do American College. Falei que o cara do FitLight estava fazendo errado. Aí o cara virou para lá, quem é você? Eu falei, não sou ninguém. Quem você treinou? Ainda não tem ninguém, mas está errado. Está errado porque isso aí, papapá. Comecei a falar de física e toque. Ou seja, um cara que veio da engenharia e que fez Olimpíada de Física na época do colégio, quando ele peguei um acelerômetro portátil, cara, aquilo ali, ver curva de força e velocidade, não porque o treino pode ser interrompido aqui, não dá para ir mais aqui. Cara, aquilo ali, o mundo... Aí, uns anos depois, vem os Encoder, que já tem uma acurácia um pouco melhor. Mas, cara, o Encoder não tem a praticidade do push. Não tem. Não tem. Aí tem outro, tem câmera, tem não sei o que. Cara, é uma confusão. O push foi vendido para o UP, por sinal. E agora vai ter a interação com o UP, que é essa pulseirinha aqui, que analisa várias coisas. Então, eu vi alguns caras, mas a acurácia do push não é padrão ouro, não sei o que. Eu vi vários caras do Brasil, inclusive, meteu o pau no push. Eu falo, cara, esse cara nunca treinou. Como diz Paulo Bial, você não treina. Porque eu já tirei de atleta 30% a mais numa sessão por causa do push. Mostrando a ele o que estava acontecendo na série. E mostrando a ele que se ele faz uma repetição alta, outra baixa, uma alta, outra baixa, isso mostra que ele varia muito durante uma luta. E que se ele varia muito, aqui ele perde posição, aqui ele ganha. Eu quero homogeneidade. Cara, o que eu já fiz com o push dentro de uma sessão, esse pessoal que tá criticando por causa dos artigos,
porque a acurácia, não sei o que. Eu falei, cara, você nunca treinou. Você nunca treinou atleta. Você não sabe o que é se você ganhar 5% numa sessão, mexendo no cara, já é muito. Agora, É 30%. muito. 30%. Eu tenho isso na mão. Eu tirei 30%. E eu não estou falando de 30% de um cara mal treinado, não. Eu estou falando do Mohamed Ali, campeão mundial. 110 quilos, 105 quilos de músculo. Um cara super atlético. Super atlético. Você tirar 30% de um cara desse, a mais, só por causa de uma ferramenta, É sabe o que eu muita fiz? coisa. Você tem que comprar a ferramenta. É. Me fala uma coisa, Rafael. Você já adiantou muita coisa aqui relacionada ao seu processo da faculdade. Quando que surgiu para você, se é que foi na faculdade ou não, a oportunidade de dar os primeiros treinos ali de preparação física mesmo, ali atuando mesmo na preparação física da galera? Essa é uma coisa super importante, entendeu? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa é uma música de Geraldo Vandré. Mano, o que isso tem a ver com treinamento? Tudo. Porque a oportunidade ela não pode surgir. Você tem que fazer, você tem que criar ela. Eu nunca esperei as coisas caírem do céu para mim, ou esperar tal time, tal pessoa, tal atleta. Não, não, não. Se isso aparecer um dia, eu vou estar preparado para o que eu vou estar fazendo. Então, assim que eu me formei, eu já estava preparado para o mercado, eu estava com licenciatura e bacharel. Aí, antes de me formar, um amigo meu estava indo para as Maldivas. Porra, cara, eu estou precisando de um treino para ir para as Maldivas. Eu falei, agora, montei uma periodização em 3 meses e meio. O personal, meu mestre, era um dos caras que cobrava mais alto em Salvador. Eu me lembro que a hora-aula dele era R$ 50. Eu não podia fazer esse trabalho, porque eu não estava formado, eticamente, mas eu considerei aquilo como um estágio. Aí eu virei para meu amigo e falei, vou te cobrar 25 por hora. Aí tá bom. Cara, o negócio deu tanto resultado, que o cara me pagou 50% a mais no final. Eu me lembro até hoje, eu dei 12 aulas para ele no mês e ganhei R$ 300. Eu li assim para R$ 300, eu falei, caralho, esse é meu primeiro salário. E eu estou fazendo com esporte. Mostrei esse treino para esse meu professor, Paulo Adriano. Eu falei, quanto vale esse treino aqui? Com essa estrutura aí, R$ 70. Aí eu, caramba, o cara mais caro de Salvador, os mais caros estão cobrando 50, meu treino vale 70. Pô, então estou bem pra cacete. Faltava, tipo, um ano para me formar, né? Aí um outro amigo meu, de época de colégio, estava morando em Nova York. Problema de coluna. Aí eu falei, porra, bicho, estou aqui com problema de coluna e aqui é muito caro as coisas, pá, não sei o que. Eu falei, Sérgio, entra aí no Skype que eu vou te mostrar um exercício. 2009. Eu mostrei para ele. Eu falei, faz isso aí. Faz 3 séries disso, 2 séries daqui, não sei o que, não sei o que. Organizei o trabalho e mandei para ele. Quer dizer, em 2009, comecei meu trabalho online. Um cara em Nova York e em Salvador. Aí na outra semana ele esqueceu, não sei o que, ele ficou com dúvida. Na outra semana eu falei, pá, vamos fazer o seguinte, você chega em casa aí 8h30, 9 da noite, que é 10h30 da noite aqui, a hora que eu chego do jiu-jitsu. Quando eu chego do jiu-jitsu, você chega cansado, mas você não consegue dormir. Porque você tá, pelo menos eu fico Realizado. assim. Não tem como dormir. Aí só durmo 1h30 da manhã. Aí você fica ali com o tempo. Quem é que treina 11 horas da noite? Então o trabalho de personal fica meio ocioso. Aí o que eu falei para ele? Cara, vamos treinar pelo Skype? 2009. E começamos a fazer um trabalho online pelo Skype em 2009. Então, eu tinha 2 colegas meus de época de colégio treinando. Um com problema de coluna, e com dor, e o outro fazendo coisas de viagem para competição, periodização, não sei o quê. Esse cara aqui, que era o cara que tinha com dor, eu comecei a treinar da maneira que eu treinava de cá, incluindo o quê? Toda a estrutura de preparação esportiva, preocupação com sono e estruturação teórica, explicar para o cara a parte tática do dia, explicar para o cara a estratégia. Mas o que é a parte tática, ó, bicho? Se você está acordando muito cedo, então você precisa dormir mais cedo. Por causa disso, então eu começava a organizar a agenda do cara.
Nesse horário aqui tá difícil de comer, nesse horário aqui mete um shake, cara. Não tem nutricionista aí, mas faz uma alimentação mais leve aqui, deixa essa alimentação mais pesada para esse horário aqui, cara. Porque senão eu comecei a É a organizar gestão de planejamento. performance mesmo. Exatamente. Eu vou chegar nesse termo, que eu comecei a falar que eu fui gestor de performance em 2017. Tá? E o pessoal de São Paulo começou realmente a entender. Foi uma confusão no início, mas ok. Então, lá em 2009, eu já comecei a trabalhar realmente com um cara que queria performance esportiva e eu comecei a aplicar isso para um cara que estava com dor de coluna em Nova York. 2010 eu me formo. Lembra lá que era R$ 50 o mais caro? Eu entrei no mercado cobrando 60, recém-formado. Se quiser pagar isso. Eu não estava ganhando nada antes, então eu cheguei fazendo a coisa que eu realmente acredito. E aí eu peguei uma minha primeira aluna, que veio de um fisioterapeuta, que é amigo meu, e ele me indicou essa mulher. Como é que eu treinava ela? Periodização, trabalho de força, trabalho de potência, pliometria. Agora é hora de emagrecimento, agora é hora disso, agora é hora da hipertrofia. Agora... Cara, eu fazia macrociclo com a empresária. Ó, você vai ter taper nessa semana aqui. O que é taper, Rafinha? É um microciclo de regeneração. O que é um microciclo? É a semana. Eu comecei a dar aulas para os meus alunos de treinamento esportivo. Então, por isso que eu falo hoje com naturalidade disso, porque eu já fazia. Sempre fiz. E como quando eu peguei o primeiro atleta, eu já fazia. Por quê? Porque eu estava fazendo com ela, uma empresária. Ah, mas o que é taper? É um microciclo. Ah, eu já sei o que é microciclo. Ô, Rafa, no próximo mesociclo a gente vai ter taper quando? Porque eu tenho uma viagem aqui, não sei o quê. Me dá suas datas de viagem. Eu botava as datas de viagem dela, o quê? O taper. São João, Semana Santa, Carnaval, todo feriado, eu taper. E antes do taper, microciclo de choque. A pessoa sabia o que era um microciclo de choque, sabia o que era um taper, sabe o que é microciclo, sabe o que é mesociclo, sabe o que é macrociclo. Então, quando a pessoa que já tinha treinado com vários personagens de Salvador, chega um garoto novo, recém-formado, e começa a falar isso para ela, eu comecei a dizer que eu era barato demais. Que minha aula não valia 60, não valia 100. E aí foi subindo, foi subindo, foi subindo. Eu saí de Salvador em 2014. Por quê? Sabe esse meu amigo lá que eu comecei a treinar em 2009? Ele voltou dos Estados Unidos, ele estava fazendo MBA em Colômbia. E esse cara era alto executivo do Banco Santander, com 30 anos de idade, mas com problema de desidratação dos discos vertebrais. Esse cara queria montar uma startup. Aí eu, o que é startup, velho? Não, rapaz, tem que entender de empreendedorismo. Eu falei, o quê? Empreender o quê? Esse cara começou a me dar aula de business, de empreendedorismo. Passamos um ano desenvolvendo uma startup chamada Treinei.com. Em setembro de 2015, a gente lança em São Paulo a primeira academia online do mundo, ao vivo. Investimos US$500 mil. E aí a gente passou 2 anos tentando monetizar isso. Em 2017 a gente não conseguiu monetizar. Mas eu comecei essa mudança em 2014 para São Paulo, justamente porque eu estava fazendo tudo isso antes. A parte de treino online, a parte de periodização, de organização de treinamento para pessoas comuns. E o que acontecia é que o treino ficava muito mais seguro, muito mais organizado e o aluno conseguia visualizar as coisas, ter parâmetros. Então, parametrização. Eu sempre fui muito ligado à parametrização. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que eu nunca esperei a coisa acontecer. Quando os atletas começaram a chegar, o amigo desse amigo lá do surf. Então, todo mundo que queria viajar para surfar na Indonésia, Mentawai, e tinha dinheiro, me contratava aqui em Salvador. Por quê? Porque eu comecei a ficar conhecido por causa disso. Ó, tem aquele cara, pá, não sei o quê, todo mundo se conhece, o métier, né? E aí, como do Gil, eu fui lá e falei, cara, esse cara aqui dá para competir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Comecei também a trabalhar com os caras do Gil. Não tinha trabalhado com ninguém de elite.
Quando eu me mudo lá para São Paulo por causa desse trabalho, me aparece um cara da primeira linha do mundo, que era o Renato Cardoso. Estava todo destruído. Por quê? Porque o Renato era amigo do cara que conduziu um trabalho que eu desenvolvi e a gente publicou na revista do Stankovic, que é o treinamento intervalado de alta intensidade colocado dentro da aula de jiu-jitsu. Eu desenvolvi isso em 2014, a gente publicou em 2013. Isso foi pesquisado em 2014 e 2015 a gente publica. Então, hoje, que você vê aí muita gente fazendo drill com velocidade, não sei o quê, foi desenvolvido lá em 2013 por a gente. Então, eu nunca esperei a coisa acontecer. Eu sempre fiz e estive pronto para quando acontecesse. Em 2014, esse professor Paulo me convida para dar, no final de 2013, ele falou que tinha um cara, ele tinha uma faculdade da Rede Espiral, uma unidade lá em Petrolina, ele tinha se mudado para Petrolina, e tinha um cara que dava os cursos de treinamento funcional, que era um fisioterapeuta. Só que ele queria um cara de profissional de educação física, ele pensou em mim. Nada mais além de mim. E aí eu falei, pô, mas eu tenho carta branca? Ele, não, é um curso de 24 horas. Você daria? Eu falei, claro, estou pronto. Curso de 24 horas, sexta, noite inteira, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Nunca tinha estruturado uma aula, não sei nem fazer slide até hoje. Não sei nem fazer slide. Agora eu passo 6 horas em um slide. Ou seja, eu sempre tive pronto para quando a coisa que eu queria acontecesse, eu estar preparado. Então, eu sempre fui fazendo, independente de dar retorno financeiro, independente de eu pensar que isso vai me dar algum tipo de retorno. Eu estou fazendo o que eu acredito, eu estou fazendo o que eu quero e eu estou preparado para quando a oportunidade, se a oportunidade aparecer. E foi nessa aí que eu treinei 30 campeões mundiais e estou aqui conversando com você hoje. Animal, animal. Rafael, em cima toda essa trajetória, né, as coisas que você foi trilhando, e aplicativo, estuda aqui, estuda acolá, quais foram vou reformular. Você falou que, pô, batia muito papo com os professores sobre treinamento, tal, enfim. Quais foram as suas referências de estudo, né? Você já falou um pouco aqui da escola soviética, tal, mas o que você começou a observar que dentro do que você queria fazer, dentro do que você queria desenvolver, dentro do que você queria entregar para os seus alunos comuns e atletas esportivos, quais foram as suas referências? Puta, preciso estudar isso, preciso estudar aquilo. O que você buscou de conhecimento técnico para se tornar o profissional que você foi se construindo ao longo do tempo? Vou falar primeiro da trajetória e depois vou resumir dizendo para mim o que são importantes. Comecei com Jürgen Weinig, treinamento ideal. Alemão, um livro muito fácil de leitura, tá? E gostoso de ler. Gostoso de ler. O branquinho. Foi meu primeiro livro. Ele mesmo. Depois, eu venho para a Suécia. Pavo Come. Por quê? Porque uma coisa no Pavo Come me chamou muita atenção, é uma coisa que eu sempre acreditei muito, que é treinamento de força para idoso. E, porra, o Pavo Come mostra lá um trabalho com mulheres nonagenárias fazendo cadeira extensora e ganhando 130% de força em 4 semanas. Aí eu, caramba, velho. E o pessoal achando que terceira idade é fazer propriocepção, não sei o quê. Tá tudo errado. Não importa treinamento de força. Ah, mas quem são os caras bons em treinamento de força? Leste europeu. Então vamos lá. Vamos buscar quem são os caras. Aí você vai para ver Verkhoshansky, né? Aí eu vi Super Treine e o SST do Verkhoshansky. Tem também 2 livros dele traduzidos para o português, que é um da capa vermelhinha também, que eu tenho, e o Método de Choque, tá? Que é espetacular. Tem vários livros, inclusive, na Sport Training, que é a empresa do professor Antônio Carlos Gomes. E, cara, e-book do Matveev de R$15. Bom, aí, obviamente, como você está na faculdade, você tem que ler ali aquele pessoal que está lá da parte de musculação. E aí tem que ser falado do Kramer e do Fleck, né?
eu não gostava muito. Eu acho que eu primeiro tive um preconceito com o Fleck e com o Kramer, porque eu não gostava muito de musculação. Eu achava um negócio muito engessado, entendeu? Ah, tem que ser assim, não tinha parte de força e potência definida, era tudo mais. O Fleck, ele acredita que a hipertrofia é uma valência física. Cara, é meio esquisito o pensamento norte-americano, né? Nessa mesma época aí, eu estava naquela parte do funcional, aquela coisa toda, e aí, obviamente, você vê toda essa galera do funcional. Michael Bowley, Gray Cook, e aí o JC Santana, do IHP. HP. E eu achava o JC Santana na época, eu falei, caralho, eu preciso ir para Boca Raton. É isso, treinamento é isso. Já muda um pouco daquela coisa do Fleck e do Kramer, né? Mas eu ainda não tinha caído na escola soviética. Eu tinha lido ali o Verkhoshansky, Complex Training, pliometria, aquela coisa toda. E nunca tinha arrumado. Engraçado, cara. Tem uma série de força do Verkhoshansky que são 10 ou 12 semanas. E ele destrincha, né? Eu fiz uma planilha de Excel para, se eu botasse o RN da pessoa, saía todas as cargas às 12 semanas. E eu apliquei isso no empresário. Eu fiz uma técnica, um bloco de força concentrada numa empresária, que é dona de casa, que não ia competir nada. Só queria ficar bem esteticamente. E eu meti um bloco de força soviético na mulher. Quer dizer, todos os meus alunos ali eram meus ratos de laboratório. Depois dessa fase ali, eu estava estudando muito a parte de bases instáveis, né? Aí eu começo a estudar o Maguinho, o Stuart McGill, da coluna, e outro canadense, o biomecânico Roger Enoka. Aí eu vi muito o Enoka falar sobre essa coisa da teoria da inervação recíproca, que hoje é o que fundamenta o meu sistema de cadências que eu desenvolvi. Que é aquela coisa da você dar ênfase à fase excêntrica, por mais que recrute menos fibra, você recruta prioritariamente as fibras 2, ou seja, as fibras rápidas. Porra, então, por mais que você desça lento, você vai priorizar as fibras rápidas? Então, caramba, aquilo ali para mim foi eureka. Bom, aí eu caio na escola soviética. Aí realmente eu fui num congresso e vi o professor Antônio Carlos Gomes falando. E aí eu tive um debate com ele muito interessante, né, ele fala sobre essa coisa da especialização precoce, e eu acredito na especialização precoce. Só que você tem que ter uma amostragem muito grande. Quando você pega a média dos campeões olímpicos, toda a especialização vem ali dos 14 aos 17. A China está fazendo com 12 aos 14. Eu acredito na especialização com 7 e 8. Todos os outliers de todos os esportes estão especializados desde essa idade. Michael Phelps, de todo mundo, Tiger Woods, todos os GOATs. Ou seja, para ser realmente um outlier, não um campeão olímpico, um outlier, você tem que especializar desde cedo. Isso é a minha visão. Isso é uma visão vygotskiana, não uma visão piagetiana. E o professor Antônio Carlos Gomes traz esse trabalho mostrando que a média dos campeões olímpicos são a especialização mais tarde, e que o Brasil especializa cedo, e que por isso não tem bons resultados. E para mim não é por isso. Para mim é por causa da cultura financeira de profissionalização do esporte ali por volta dos 17 anos. Quando você está num país socialista, quem banca é o governo. Quando você está num país capitalista como os Estados Unidos, quem banca é o sistema privado de educação. As faculdades, de fazer aquela coisa do draft para você subir, aquela coisa toda. Então, existe uma carreira para quem está com 17 anos viver do esporte. No Brasil, com 17 anos, o cara ou tem filho ou vai trabalhar, vagabundo. Então, na minha concepção, e eu toquei nesse ponto, e aí o professor Antônio Gomes olhou para mim, eu estava, sei lá, eu tinha um ano de formado, e estava conversando, batendo esse papo com o professor doutor Antônio Carlos, que é a maior referência brasileira em treinamento esportivo.
Então, ele olhou para mim assim, ele falou, cara, isso aí é um papo para a gente conversar uma semana. Eu falei, professor, tenho todo o tempo do mundo. Para esse papo, tenho todo o tempo do mundo. Então, ali, cara, eu percebi que eu tinha que beber em outras fontes. Durante essa trajetória que eu estava ainda me descobrindo em qual vertente que eu ia, duas matérias me chamaram muita atenção na graduação. A primeira delas foi didática. Eu passei com nota máxima em didática porque eu sou um cara muito estratégico. E eu sempre assisti muito filme de guerra. Até as brincadeiras de jiu-jitsu, tudo isso, eu sou um cara estratégico. Eu não estou ali para dar show, eu estou ali para ganhar. Eu prefiro ganhar com uma seleção de 94 do que perder com uma de 82, de futebol. Então, esporte, para mim, existe vencedor e perdedor. Não existe todo mundo ganhou, existe vencedor e perdedor. Então, a minha cabeça pensa em como ganhar, dentro da regra. Dentro da regra. Ah, mas o atleta B não sabe que isso existe uma regra, isso é problema dele e do treinador dele, não é nosso. Vamos usar isso como nosso favor. Então, eu sempre fui muito estratégico. Então, didática me chamou muita atenção. E a outra foi essa matéria de pedagogia, que é onde eu comecei a estudar Piaget, Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal. Então, eu percebi que essa área de comportamento psicológico, psicanalítico, era muito interessante. Comecei a estudar Freud. Aí o pessoal, pô, mas o que tem a ver com Freud? Eu falei, cara, por enquanto não tem a ver nada, mas uma hora eu vou achar o link. Estudei Freud, estudei Jung, estudei Lacan. Nessa hora aí, foi quando eu conheci Maquiavel. Eu realmente caí de cabeça no Maquiavel. E aí eu falo, cara, é isso aqui que faltava, para juntar todo o quebra-cabeça. Porque Matviev, para mim, não é o melhor treinador, não foi o cara que isso... Mas o Matviev, ele te dá as ferramentas para você alcançar o que você quiser. Através de quê? Organização, planejamento e didática. Então, eu percebi que treinamento é isso. É organização, planejamento e didática. Organização, planejamento e didática. O tempo inteiro. Seja na semana da competição, que o cara não sabia que o voo ia chegar às 10 horas da noite, ele está confuso do Brasil e não dorme, e fica com jet lag, até ele resolver comer uma coisa, comer alface ou tomate na rua na véspera da competição. Organização, planejamento. Organização, planejamento. Então, eu comecei a ficar muito, muito, muito organizado. Eu nunca fui um cara organizado. Nunca. Minha mãe me chamava de bagunceiro. Mas, cara, hoje eu sei quanto eu gasto, quanto eu gastei em cada mês, quanto eu ganho em cada mês, qual é a minha projeção, tudo. Eu estou viajando muito para os Estados Unidos, todo mês eu vou para os Estados Unidos para competição. Cada lugar que a gente vai, eu anoto os restaurantes, eu anoto o hotel, o que tem em cada hotel, qual é o bom de cada hotel, qual é o ruim de cada hotel. Para quê? Para ano que vem a gente só voltar num hotel bom, só comer num restaurante bom. Organização, planejamento, pesquisa. Treinamento de alto nível é isso, na minha opinião. Legal. Depois de eu estudar na TVEV, obviamente, vem toda essa parte de coisas mais técnicas. O cara quer ir para a luta, tem que ler Emerson Franchini, tem que ter os trabalhos do Franchini, tem que estar para quem está no jiu-jitsu aí, tem que ler os trabalhos do Léo Andreato, que também foi ali quando tudo estava muito incipiente, relação esforço-pausa, aquela coisa toda. Então, da parte de luta, tem que ler Léo e tem que ler Franchini. E, obviamente, para mim, a Bíblia do treinamento, que é essa aqui. Tratado Geral de Treinamento Esportivo. Ali no cantinho também, Platonov. Esse, para mim, é o melhor livro de treinamento esportivo, porque em português, né? Você lê o Super Treino em inglês, dá dor de cabeça. Eu tenho espanhol, ele em espanhol. El Treinamento, Super Treinamento. Super Treinamento. E esse aqui é o livro que foi o divisor de águas na minha vida. Agora, esse aqui do Roger Enoch, que é para mim o melhor biomecânico da atualidade, o canadense. Para ler esse livro aqui, precisa entender de física e matemática. E muito, não é pouco, não. Porque é tudo trigonometria. Trigonometria,
Eu me lembro que Paulo Adriano me deu esse livro, e aí ele aqui no final tem um monte de coisa, tem um questionário. E aí ele falou, veja essas 5 perguntas aqui para ver se você... Ó, Paulo Adriano Schwinder. Eu não vou devolver mais nunca esse livro para ele. Ele outro Perdeu, dia me pediu para emprestar. Não, ele outro dia perdeu. me pediu para me emprestar para um outro cara, não sei o quê. Eu falei, pô, pessoal, você pode pedir qualquer coisa, mas esse aqui não sai da minha cara nem a pau. Então, cara, esse livro aqui tinha 5 questões no final, né? E aí pô, mas isso aqui é questão de matemática, professor. Ele falou, resolve aí. Aí eu resolvi, acertei assim. Aí ele botou mais 5. Aí eu acertei também. Aí ele botou mais 5, eu acertei 4. E aí, tá na hora de você ler o livro. É física e matemática aplicado ao treinamento. É um negócio, assim, espetacular. Agora, você, obviamente, tem que entender um pouquinho de física e matemática. E é por isso que aí eu discuto com alguns caras hoje que acham que aquela zona de potência ótima é o que importa em treinamento. Para mim, isso é um desconhecimento da lei da física. Então, essa parte aqui, os 2 autores assim que foram super importantes na minha vida é o Roger Enoka e o Matveev. Porque com o Matveev na mão, cara, você vai entender de que qualquer treino de qualquer pessoa, você pode moldar a vida e a realidade da pessoa. Se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada, se a pessoa é casada sem filho, se a pessoa é casada com filho, se a pessoa é baladeira, se ela não é, se a pessoa viaja muito, se não é. Organização, planejamento e didática. Esses são os 3 pilares assim que, desde uma dona de casa até um atleta de altíssimo nível, do mais alto nível, precisam, porque é isso que faz a diferença. Bacana. Ô, Rafa, quando você começou a faculdade, você tinha claro já, tipo, esse processo, o que você tinha que fazer para chegar onde você está hoje, onde você quer chegar? Era claro esse Sim. processo para você? Foi planejado ou as coisas foram... Quando você entra na faculdade, eu queria ter a vida lá que meu treinador tinha, que era personal, pegava onda, treinava jiu-jitsu. Na faculdade, eu falei, quero trabalhar com esporte. Mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar com esporte aqui? Aí eu me formo. Aí começa a vir empresária, médica, advogado. Porra, cara, eu vou trabalhar com atleta quando? Porra, aí trabalhar com atleta, eu me treinando. Eu era meu treinador, eu fui meu treinador, eu sou meu treinador desde dezembro de 2008. Então, eu fui o meu primeiro rato de laboratório. Testo tudo em mim. Tudo. Minha mão tá roxa de bater no Blaze Pod ontem. Porque o Blaze Pod, às vezes, você bate e não vai. Eu falei, não, Vai, agora você tem que bater muito tome, forte. tome, pau. Quando eu vou para São Paulo, eu ainda estou na empresa para não sei o quê. Quando eu começo a entender mais sobre business realmente, por quê? Porque estava com o pessoal falando, não, eu quero saber disso, daquilo, o que é B2B, o que é B2C, é reunião, não sei o quê, aquela coisa toda, precificação, custo de oportunidade. Eu comecei a ouvir termos que eu não ouvia, cara. E aí eu falei, pô, cara, eu quero trabalhar. Primeiro, eu tomei uma decisão. Eu saí da empresa e por quê? Porque eu queria voltar para o mercado de trabalho. Aí vem minha segunda decisão, eu quero trabalhar só com esporte. Aí vem minha terceira decisão, vou largar as pós-graduações. Porque eu dava aula em 9 cidades no Brasil e eu não acredito no sistema de ensino da educação física, hoje. E vem minha quarta decisão, eu quero trabalhar só com jiu-jitsu. E essa semana vem minha quinta decisão, que é eu não vou mais pegar novas pessoas para trabalhar. Vou trabalhar com o que tem comigo, porque minha agenda já está bizarra e eu quero chegar ao nível de trabalhar apenas com uma pessoa. Como o Tim Grover fez com o Michael Jordan e com o Kobe Bryant, como alguns jogadores de futebol estão fazendo com alguns caras, como o Alex Guerreiro, que é guru lá do Tom Brady há vários anos. O Alex Guerreiro ganha $350 mil por mês. Então, minha meta é essa. Eu quero trabalhar com uma pessoa ou 2 no máximo. E essa semana eu fiz um comunicado que eu falei, cheguei num ponto que
não quero mais atender pessoas, não quero mais novos contratantes. Quem está dentro pode sair, mas quem está fora não vai entrar. Então, as coisas vão acontecendo do jeito que você quer, até um determinado ponto, quando você ganha um determinado... Para onde eu quero minha carreira? Eu quero assim, então eu vou fazer isso. Durante a pandemia mesmo, eu tive uma queda, por mais que eu trabalhe, meu trabalho é todo online, mas por mais que eu trabalhe online, eu tinha dois públicos. O atleta profissional de jiu-jitsu e o atleta amador de jiu-jitsu que corre o circuito. O atleta profissional estava sem renda. E o atleta amador estava sem circuito para competir. Então, eu tive uma queda na minha receita de 60%. O que foi que eu fiz? Eu poderia ter mudado de foco, vender curso online, trabalho online para as pessoas treinarem em casa, virar personal de novo. Vou me manter aqui, vou enxugar os meus custos. E quando, de novo, quando o circuito começar a voltar, eu vou estar pronto. Porque imagina se eu tivesse pego um monte de pessoa que não é atleta. Aí hoje em dia eu estava 50-50 e não era o que eu queria da minha vida. Então hoje só trabalha comigo quem é atleta, de Gil. E aí tem um cara desse de Gil que foi para o automobilismo. E esse cara hoje que está demandando 70% a 80% da minha energia. Todo mês eu vou para os Estados Unidos. Eu fui em março, final de fevereiro e março, teve uma corrida, e depois eu passei uma semana na casa dele treinando. Agora, em abril, eu passei 2 semanas, 2 corridas, e agora em maio tem outra corrida, julho tem 2, setembro tem 2, outubro tem 2. Então, chegou um ponto que eu falei, eu quero minha carreira desse jeito. Muito Isso veio, bom. só para finalizar, isso veio depois que eu tive clareza do que é gestão de carreira, do que é business, de como a empresa funciona, que a gente não aprende isso na faculdade. Gestão de carreira. As pessoas não sabem o que é isso. Top demais. Rafa, quando que você percebeu assim? Quando você teve o primeiro indício, cara, primeiro indício de que você tava dando certo, cara. Você falou, meu, caraca, essa praia, essa onda aqui é pra mim, cara. Eu vou surfar bem nela. Foi naquela planilha que você cobrou 25 e o seu professor falou que era para 70, foi ali, teve algum outro momento? Cara, aí foi um momento que falou, caramba, velho, eu tô bom assim, eu nem me formei. Eu tomei um susto. Eu juro para você, que quando o Paulo analisou meu treino, eu tomei um susto. E os resultados, porra, foram espetaculares, cara. Eu tirei, aí o próximo grupo de surfista que veio treinar comigo era um cara que, assim, mais ou menos o cara foi para a viagem com um psicológico lá em cima, porque eu mudei uma coisa nele. Aí todo ano, os caras iam viajar de 2 em 2 anos, então sempre fazia a preparação comigo. Eu falei, cara, eu sou bom. Só que aí, velho, você vai, assim, treinar um cara realmente de elite. Eu me lembro que eu treinando o Renato Cardoso no início, velho, eu falo, pô, velho, eu tô querendo mudar tudo que esse cara faz, para mim tá tudo errado. Será que eu sou bom assim? E, obviamente, aí depois chega o Michael Lang para treinar. O cara 5 vezes campeão mundial. E eu falando que o Michael Lang estava errado. Imagine, cara, era uma confusão isso. Por quê? Porque eu queria mudar muita coisa dos caras faziam, principalmente volume de treino. Volume de treino. E aí você chega com essa organização e meu apelido em São Paulo virou coach. Todo mundo em São Paulo me chama de coach. Coach para lá, coach. Por quê? Porque eu queria mudar a vida do cara. Porque, para mim, se o cara está preocupado com dinheiro da competição ou da passagem, isso, tudo aquilo, ele vai chegar na competição preocupado com o dinheiro e não com o que ele precisa fazer para ganhar a competição. Então, o trabalho é físico, técnico, tático, teórico e emocional. E, para mim, agora tem um pilar financeiro. São 6 pilares. E daqui a pouco eu vou criar outro pilar. E eu vou criar, daqui a pouco vai ter... cara, o Platão 9 tem 15 mil elementos em 8 escalas que você pode influenciar diretamente o treinamento. Então, o cara, para ser treinador, ele precisa saber se você o que é determinante de performance, o que influencia a performance e o que é irrelevante de performance. Às vezes, a preparação física não vai fazer o cara ganhar ou ele perder, mas ele mudar o colchão vai fazer.
Isso não tem nada a ver com a preparação física. Então, você chega com essa bagagem e todo mundo... Porra, velho, esse cara aí, esse baiano, esse cara treinou quem? Eu, ninguém. Mas no dia que alguém fizer o que eu falar, vai se dar bem. Aí, cara, em 2007, eu começo a treinar o Isaac Baense. O Isaac tinha acabado de chegar na faixa preta, com um fenômeno, mas tinha tomado um pau no europeu. No primeiro campeonato realmente de preta dele, ele perdeu, não pegou nem pódio. Foi finalizado. Aí o Isaac volta do europeu e começa a trabalhar comigo 2 semanas antes da Copa Pódio. Eu falei, velho, você vai trabalhar mesmo comigo, né? Então vamos fazer estudo de Celcinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Celcinho tem uma guilhotina quando ele... Aí, cara, trabalho direcionado. Isaac campeão da Copa Pódio, finalizando o Celcinho, no GP. E finalizou o Celcinho no golpe que o Celcinho é forte, que é a guilhotina. Aí o Isaac, nesse ano, ganha do Barral, na semifinal do Pan-Americano. Eu falei, ó, Isaac, você tem uma base, você entra para lutar com uma base muito aberta. Isso significa que se você perde alcance na hora de você dar a entrada na queda. Eu quero seu pé mais junto do outro. Ele, como assim? Eu falei, vou te mostrar aqui os caras do wrestling como faz. Sabe para quê? Para você ter mais alcance. Eu reposicionei a base do Isaac. Eu falei, ó, Isaac, você é mais rápido do que o Barral. O Barral, ele é grande e ele bota a perna direita na frente. Quando entrar a luta, tu bate na mão do Barral, voa na perna dele e derruba de qualquer jeito. 2-0 pro Isaac, ganha a luta. O Isaac perde pro Otávio de Souza final. Ok. Aí, ele perde o Mundial por Jaime Canuto. Eu não fui pro Mundial, eu estava dando aula em Curitiba. Nesse ano, tanto o Lang quanto o Isaac perdem nas quartas de finais. Eu fiquei arrasado. Falei, porra, cara, eu sou tão bom. E os 2 atletas meus que estavam ali para bater de frente, saem de lá sem medalha. Porra, não sei se eu sou bom assim, não. Se eu fosse bom, esse cara ganhava. E aí eu comecei a entender que nem sempre as coisas dependem de mim. Depois desse Mundial, o Isaac vai para o Mário Reis e volta mudado. Passa um mês no Mário Reis, volta falando de luz, de desenvolvimento pessoal, tem uma crise existencial. Tira o Isaac do Pan-Americano no Gui. Por quê? Porque o Isaac teve uma relação com a Renata Marinho, bagunçou, acabou a relação, aí a Renata começa a namorar com outro cara e o negão surtou. Eu botei o negão 1 semana na minha casa, dormiu morou 1 semana, 1 mês comigo. Eu botei para fazer psicólogo. Ou seja, eu fui tipo um head coach mesmo. Ali eu assumo o papel de head coach. E o Isaac leu o livro do Cristiano Ronaldo chamado CR7, a Máquina. Tudo que eu estava falando para os caras fazerem, e os caras ficavam, porra, coach, mas o CR7 faz. E fazia. E eu não aprendi isso no livro do CR7, não. Eu comecei a ver lá na TVL e comecei a ver que certas coisas são importantes que os caras negligenciam. O Isaac começou a fazer tudo. Tudo. Tudo que eu falava. Tudo. Em 2018, o Isaac ganhou todos os campeonatos. Todos os campeonatos. Então, assim, teve um índice de aproveitamento de 98%. Ele empatou uma luta no primeiro campeonato do ano, no Grand Slam de Abu Dhabi, e deram para o Charles Negromonte. 2 meses depois, ele volta no Grand Slam de Londres, de 2018, dentro da casa de Charles, e finaliza o Charles. Campeão pan-americano, campeão europeu, campeão mundial, campeão de tudo. Você acredita que aí foi seu ponto de inflexão? Aí que você deu uma... Ali você deu um boom na carreira. Ali todo mundo, caramba, velho. Um cara que era instável, como Isaac, que ganha e perde. Passou só a ganhar, aí Márcio André me procurou, Ali me procurou, aí vários caras começaram a me procurar. Vários. E ali realmente foi o ponto de inflexão. Legal. Cara, eu tô notando, cara. Calma aí. O Isaac me perguntou essa semana, porra, coach, mas o que é que eu preciso para fazer tudo de novo? Eu falei, cara, ele sempre fala comigo, né? A gente parou de trabalhar no início de 2020, no início da pandemia. E aí ele falou, não, mas tu não é um homem de uma frase só. Eu falei, sim, cara, mas você já sabe a receita de sucesso, você teve isso em 2018, repete ela. Bacana. Anotei aqui um negócio importante.
Senhores, eu não sei você em casa. Eu aqui tô com o meu caderno na mão aqui, bicho, eu tô anotando tudo. Tô anotando tudo que o Rafa, todos os códigos aqui que o Rafa tá passando, divisão. Isso porque nós falamos só de carreira, hein? Falamos só de carreira até agora. Tem uma coisa muito importante que aconteceu em 2018 também, que eu preciso falar. Eu comecei um relacionamento com minha ex-mulher, Renata. E Renata é uma pessoa que vem da parte do coach. Aí me deu uma ferramenta que eu adoro e uso até hoje, que é uma análise SWOT. Sim. Da administração. E a convivência com Renata me mudou algumas coisas da minha vida. Eu era uma pessoa muito Bernardinho e com o passar do tempo passei a ser José Roberto Guimarães. Sim. Com a convivência com a Renata. A Renata é uma pessoa muito leve, aquela coisa toda, viajou comigo. E com Renata eu começo a voltar para Salvador, porque Renata era de Salvador. Então eu passava 10 dias aqui, 20 em São Paulo e ela o contrário. A gente ficou nessa até o início da pandemia. Quando veio a pandemia, eu volto de vez para cá. Isso mudou também algumas coisas, alguns atletas sentiram muito isso. O próprio Isaac, que estava acostumado a ter aquela energia toda dispensada para ele. Mas esse também foi uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida, que eu passei a enxergar que a sensibilidade não é o meu defeito, e sim eu poder esconder. Eu sou um cara muito sensível, então eu sempre crio uma capa para a pessoa não atingir minha sensibilidade. Eu percebi que eu não preciso dessa capa, então eu preciso abrir essa sensibilidade para enxergar as coisas que ninguém enxerga. Então, essa foi uma coisa muito importante também que aconteceu na minha vida de treinador, e eu comecei a estudar realmente um pouco mais essa parte do comportamento. Nessa fase aí, eu comecei a ver muito filme, não filme de Almodóvar, isso. Eu só assisto filme de esporte. E todo filme de esporte, eu faço várias anotações, que eu chamo de tags RE. Então, hoje eu tenho uma lista de 73 filmes e 12 séries. E eu estou assistindo atualmente, finalizando a série do Lakers na HBO, que é fantástica. Vou começar do Lakers agora. É fantástica, cara, porque tem certas horas que os documentários cansam, né? Mas mostra coisa realmente o dia a dia. Bastidor, né? Cara, eu assisti o filme do Mike Tyson da HBO Max também. Eu assinei a HBO Max só porque eu vi várias coisas de esporte. Então, hoje, se você me falar, Rafa, como é que você estuda? Filme, e eu tento achar os padrões na vida dos atletas. O que é que levam os padrões a eles perderem e o que foi responsável a eles ganharem. Por exemplo, o Mike Tyson é a perda da rede de confiabilidade dele. É isso que faz o Mike Tyson começar a perder. Que é a morte da mãe primeiro, depois a do Cus D'Amato e, por fim, do empresário dele. Então, essas 3 mortes deixam o Mike Tyson sem uma rede de confiança, o cara se associa a pessoas inescrupulosas e aí acaba a carreira do Mike Tyson. Exatamente. Senhores, o primeiro bloco aqui muito, muito, muito rico. Eu anotei coisa pra caramba aqui. E no nosso próximo bloco, o Rafa vai falar um pouco mais sobre agora as tuas visões. Ele já trouxe muita coisa aqui, né? Já da tua atuação como preparador fixo. Nós vamos lapidar mais alguns assuntos aí, mais alguns temas. Te espero aí no próximo bloco. Muito bem, senhores, vamos para o nosso segundo bloco aqui do nosso H9 Podcast. Agora vamos falar um pouco mais sobre a atuação do Rafael mesmo, como profissional mesmo ali, como treinador, como preparador físico. Rafa, você trouxe muitos pontos importantes, né? A importância ali, como você falou, ferramentas de coach, psicólogos ali próximo, lidando, né, com atletas profissionais. Geralmente os atletas profissionais, eles têm, né, um leque de outros profissionais, né? Tem o técnico, tem o mestre, e no caso da luta, né, e conversa com o nutricionista, se tem alguma lesão, fisioterapia, psicólogo, essas coisas todas, né? Ou seja, né, uma rede de contato, né? Uma equipe propriamente dita para pensar realmente no alto rendimento. Como que você se vê dentro
dessa equipe como um toda, quando a gente pensa justamente nessa gestão de performance aí dos seus atletas? Cansado. Por quê? É difícil acreditar em equipe multidisciplinar quando os profissionais não se conhecem. Muito difícil. Eu já tive diversas equipes multidisciplinares, mas hoje eu quero que o cara trabalhe como fisioterapeuta que eu confio, como fisiologista que eu confio e como nutricionista que eu confio. Porque na hora de conversar as coisas, as pessoas não vão levar para o lado pessoal. Às vezes você está ali de uma forma, aí, bicho, eu falei para você fazer aquilo, para que porra você mandou? As pessoas levam isso para o lado pessoal, porra, a forma como ele está falando. Não, bichão, eu estou com tempo, é tempo, meu irmão. Eu estou aqui no meio da competição que está aí. Então, as pessoas, primeiro, não é o que você fala, é o como você fala. Só que, cara, quando você está no meio de uma competição, você não vai pensar primeiro no como. Você quer resolver o que do problema. O como, desculpa a expressão, foda-se. Eu quero que se foda o que você pense. Eu quero que você resolva o problema. Você está entendendo? Então, quando as pessoas já lhe conhecem e sabem que você não está fazendo isso por uma coisa ou por outra, você não precisa ficar pensando nas duas coisas ao mesmo tempo. Como eu vou falar? Eu tenho que evitar a palavra não, porque o não gera negatividade. No seu... Cara, você não... é difícil você estar pensando nessas coisas na hora. Por quê? Porque é muita coisa envolvida. Quem já teve nos bastidores de competição de alto nível, sabe o que é? Muito engraçado, no passado, no Mundial, estava com um amigo meu, ele estava me ajudando, né? Que é um amigo meu que está morando nos Estados Unidos, faixa marrom de jiu-jitsu. Então, ele estava vendo que você estar preparando atletas. Eu estava com o Gáudio, com o Spirandelli, com o Pedro Dias e com o Jonatas Grace. E aí, sexta-feira, o clima do Mundial, naquela área de aquecimento, tá tudo tranquilo. Pô, velho, isso aqui nem tá parecendo um Mundial. Um monte de gente falando isso. Eu falei, aguarda até amanhã para tu ver o warm-up do Absoluto. O Absoluto é abrir o campeonato no sábado, Absoluto preto. Quando você chega na área de aquecimento, Nicolas Meregali, Preguiça, caras que se odeiam. Gal, todo mundo lá, velho. Cara, parecia que tinha uma nuvem negra. Ninguém falava uma palavra. Aí eu olhei para ele e falei, e aí, cara, como é que tá o clima? Gostoso, não tá? E caramba. Ou seja, competição, cara, o negócio é diferente. Então você precisa ter pessoas que você confia. Pô, recentemente um atleta que eu trabalho, ele voltou dos Estados Unidos, está lá fazendo coisa, aí está treinando, está fazendo fisioterapia com um fisioterapeuta que eu não conheço, cara legal, isso e aquilo, mas eu discordo da linha que ele está fazendo. Porra, daí até provar que não sei o quê, que tem que conversar com o cara, mas o cara é fisioterapeuta de não sei quem, eu falo, cara, ele pode ser fisioterapeuta do Papa. Não faz o menor sentido o que ele está fazendo. Para mim. Então, não é que ele está errado e eu estou certo e que eu sou dono da verdade. É que você vai estar fazendo duas linhas de treinamento ao mesmo tempo, que às vezes são sentidos opostos. E você tem que escolher isso. Então, a equipe multidisciplinar dá um trabalho, cara. Dá um trabalho que eu prefiro trabalhar sozinho. Ou eu vou trabalhar com minha equipe, com os caras que eu confio, ou então eu nem quero ter contato. Eu faço o meu trabalho, eles fazem o dele. Eu cheguei a essa conclusão durante os tempos. E eu não sou isso e aquilo, pode falar o que quiser, mas, cara, eu já tive lá várias vezes, eu tenho diversos exemplos de que uma hora vai dar problema. Legal. Por quê? Porque a gente pessoas não de está confiança, falando... né, envolve importante. A gente não está falando de trabalho, a gente está falando de pessoas primeiro. E aí, pessoa, às vezes, leva para o lado pessoal e, cara, desculpa, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho o menor tempo nem vontade de ficar perdendo tempo com essas coisas. Eu quero resolver o problema, eu quero fazer a coisa acontecer e vamos lá, entendeu? Então, monte sua rede de confiabilidade e sempre leve ela para os seus atletas. Ô, Rafa, bom, você falou que você treinou, né, surfistas e agora totalmente imerso aí no mundo do jiu-jitsu, além de pessoas comuns, né?
Quando você pensa, pô, você pega surf, jiu-jitsu, se a gente vai pensar ali em capacidades físicas, ambiente, cara, totalmente oposto, totalmente diferente, né? Porém, as premissas do treinamento desportivo como um todo, você tem ali os conceitos, né? Como que você enxerga? Qual a tua visão quando uma pessoa, tipo, vamos supor que eu estou me formando agora, estou entrando na área no mundo do esporte, quero trabalhar com o mundo de preparação física e quero entrar nesse mundo, cara. O que que tu vê como de pontos importantes que eu tenho que observar dentro do mundo do treinamento desportivo? Pesada essa pergunta. Ousada? Pesada. Vamos lá. Quando uma pessoa chega para mim, eu tenho um tutorial atendimento, passo a passo. A primeira coisa, isso é sem negociação, exames. O cara precisa estar ok, cara. O cara precisa estar ok. Vou contar a história do dono de uma marca chamada Ozian, marca de kimono, um cara de Minas. Esse cara me contratou em 2019, eu acho que foi, para treinar, para não sei o que. Eu falei, cara, você precisa fazer exame, eu quero que você faça exame. Não, mas eu estou aqui com um médico, um médico amigo meu que passa uns negócios, Hã? Não. Exame. Ele fez o exame e descobriu um câncer. Ele faleceu ano passado. Foda, cara. Ele descobriu um câncer por causa dos exames e lutou com o câncer, estava bem. De uma hora para outra teve uma recaída. Quando ele faleceu, ele era assinante da Grace Magazine. A Grace postou, eu entrei em contato com a esposa dele, perguntei se poderia fazer um post sobre o caso dele, salientando sobre esse tipo de negócio, mas eu não consegui fazer o post. Então, exame sempre, sempre acima de tudo. O cara precisa ter exame em dia. Exame em dia. Primeira coisa, inegociável. Segunda coisa, descrição de como é a semana do cara. Eu quero que o cara, eu boto lá os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para o cara escrever os horários e como ele faz cada dia, cada coisa. É ali que eu entendo a vida do cara. Então, as pessoas precisam entender a vida do cara. Vou dar um exemplo. Para que raios, quem foi que inventou que o dia off de treinamento é sábado ou domingo? Se as pessoas competem sábado e domingo. Eu só pude fazer um link com a igreja. Deus criou o dia no sexto dia, no sétimo ele descansou. Então, todo domingo é sagrado ser off. Toda vez que eu vejo um cara concentrar o treino de sexta a sábado, ou de segunda a sexta, e no máximo sábado tem um treininho, e aí ele passa até segunda-feira sem treinar, eu falo, cara, tá tudo errado. Então, o cara precisa entender de organização de agenda para ele modificar o que está acontecendo. Às vezes, mas segunda-feira eu saio de um treino e vou para o outro porque não tem tempo. Ou você escolhe um, ou então você bota um de manhã cedo, outro de noite. Então, você precisa entender aí. Eu peço para o aluno de organização de agenda, porque aí você vai entrar com a fisiologia para resolver esses problemas. Organização, planejamento e didática. Então, a partir disso, eu tenho uma conversa com a pessoa. Quem é você? Onde você está? Aonde você quer chegar e quanto você vai investir nisso? De tempo e dinheiro. Porque às vezes o cara tem tempo, mas não tem dinheiro. Às vezes o cara tem dinheiro, mas não tem tempo. Aí o que ele está querendo fazer aqui, chegar aqui, não fecha a conta. Vou dar um exemplo. Esse cara que eu estou trabalhando agora do automobilismo, ele já trabalhou comigo quando ele morava em São Paulo, agora ele está morando em Miami. Aí, em julho, ele virou para mim e falou, Rafinha, é o seguinte, vou te dar 2 sessões por semana de 25 minutos cada. Aí eu falei, você quer fazer isso para quê? Para chegar em qual estágio? Ele, não, para a gente ganhar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá zoando, né?
Tá zoando. Você precisa pelo menos de 5 vezes mais isso. Ele, mas como assim? Eu falei, é matemática. Se você investe 10, você ganha 20. Se você investe 100, você ganha 200. Se você investe 1.000, você ganha 2.000. Só que você quer investir 10 e ganhar 2.000? Me explica como é que você vai fazer isso no mundo dos negócios. Porque ele é do business, né? Ele é investidor, essas coisas. E hoje ele é atleta profissional aos 52 anos. Ele vendeu a empresa dele e ele vive para isso. Agora mesmo ele está correndo, ele está fazendo um treinamento para a próxima corrida, ele está correndo lá em Watkins Glen, acabou de me mandar uma mensagem. Porque distante, eu estava falando com ele antes de começar aqui, porque ele falou que estava chovendo, eu falei, ó, mas você tem que ir para a pista. Por quê? Porque a probabilidade de chover no dia da corrida lá é alta, porque o tempo está instável. E eu já vi a previsão do tempo. Sabe o que eu estava fazendo ontem? A gente vai ficar em 2 hotéis lá. De terça a sexta em um e de sexta a domingo no outro. O de terça a sexta tem academia, tem piscina aquecida e tem banheira para a gente fazer banheira de gelo no quarto. O outro não tem nada. Então, eu já sei que se eu precisar fazer alguma intervenção, tem que ser nesses primeiros dias. Então, eu pesquiso tudo antes, tudo. Para quê? Para minimizar as probabilidades de erros e maximizar as probabilidades de acerto. E aí vem o que eu falei sobre gestor de performance. Um gestor de performance é isso. Ele tem que minimizar custos e danos e maximizar resultados e desempenhos. Top. Entendeu? Então, o cara ele precisa entender dessa organização toda da pessoa para saber exatamente o que é que está acontecendo de errado e aonde você pode mudar. Porque, às vezes, o cara você tem que trazer consciência para o cara, como eu te falei. Não tem como você investir 10 e querer 2.000 em 2 semanas. Se você investir 10, você só vai ter 2.000 daqui a 15 anos. É isso que você quer? Não, de jeito nenhum, 15 anos. Então, invista mais. Seja de tempo e de recurso. Caso contrário, fique no seu nível aí, ou saiba que você vai subir bem devagar. Vai subir? Vai. Mas você também não pode prometer ao cara que ele vai chegar em 2.000 investindo só 10. E muita gente faz isso. Ou não tem ciência disso. Porque o que aconteceu foi que quando meus resultados ficaram muito expressivos, as pessoas querem me contratar para serem campeões mundiais. Eu falo, pera aí, cara. Calma aí. Aí só Deus, parceiro. Só Deus. Eu tenho um número hoje. Acho que o milagre vai acontecer. Eu tenho um número dos atletas profissionais faixas pretas que eu treinei de 2015 até agora. Os caras saem de 72% para 86% de aproveitamento, ou seja, 14%. Esses 14% de 72% dá 20%. Então, eu melhoro os resultados de atletas faixa preta adulto de elite em 20%. Esse é o número que eu posso entregar. Legal. E isso aí você tem só com o caso dos dados, né? Que você vai... Tem um site chamado BJJ Heroes, que aí tem todas as lutas de todos os atletas faixa preta. Tudo. Aí foi o que eu fiz? Contei as lutas e vitórias e derrotas de todos os caras que trabalharam comigo, na época que eles trabalharam comigo e semigo. Entendi. E aí eu tenho esse número. Bacana, show. Cara, vou aproveitar até assim, esse gancho que você deixou aí, né? Todos que começaram a trabalhar com você e aí eles realmente totalmente focado com atendimento, totalmente focado em performance. E uma coisa é o cara praticar o esporte, a outra coisa é o cara buscar o alto rendimento. E nem o seu atleta falou, pô, vou treinar 2 vezes por semana, 25 minutos. Amigão, você quer o quê com isso? Isso não é alto rendimento, isso é outra coisa. Eu treino jiu-jitsu hoje 7 a 8 vezes por mês. Não treino mais do que isso. E só faço, no máximo, 15 minutos de rola por treino. Hoje mesmo eu fiz 8 de 2, 16. Parei. Quando eu chego nesse ponto aí, eu paro. Mas quando não tenho lesão. E para mim tá ótimo treinar nesse ponto. Ó. Quando a pessoa, quando o profissional fala, uma coisa é ele trabalhar com esporte, a outra coisa é o cara trabalhar com alto rendimento. Quando você pensa em alto rendimento, quando você pensa na sua atuação como alto rendimento, quais são os pilares fundamentais que você tem, que você precisa para realmente desenvolver um trabalho de alto rendimento?
Físico, técnico, tático, teórico, emocional e financeiro. Trabalho nesses 6 pilares. Às vezes, o problema... Aí vem a parte da análise. Às vezes, o problema do cara é o colchão dele que é inflável e tem um furo. E aí, no meio da noite, ele tem que acordar para encher o colchão. Isso destrói o sono dele, ele não consegue recuperar. Isso já aconteceu, tá? Iago Gama. Eu falei para ele comprar um colchão com a mensalidade, que era para me pagar, compra o colchão. Quando ele comprou o colchão, pum, vice-campeão pan-americano, faixa preta adulto, treinando sozinho, diga-se de passagem. Às vezes o cara tem um déficit de força e precisa melhorar a força. Às vezes o cara erra muito no início de luta. Às vezes o cara acha que é passador, mas na verdade ele não passa a guarda de ninguém. E ele raspa todo mundo. Isso aconteceu com o Isaac. Eu falo, cara, você tem uma raspagem de meia, de gancho, que ninguém fica. E se você treinar o wrestling, você vai subir com o cara e vai botar todo mundo para baixo. Ganha 2 pontos. Mas você não passa a guarda de ninguém duro. Então você chama para a guarda e raspa, velho. Depois você fica lá tentando passar. Tá tudo certo. Campeão assim. Tem outros caras que têm um gap tático. Tem outros caras que têm um problema emocional ali na hora da luta, que precisa tomar tapa, que precisa ter carinho. E tem cara que está preocupado com dinheiro. Então, não dá para dizer o que é realmente importante. Você tem que saber o que é realmente importante para aquele atleta naquela competição. Ou seja, você precisa ser analítico, sensível e preciso para você usar exatamente aquilo que o atleta precisa para ele ser campeão. Analítico, sensível e preciso. Preciso. Show de bola. Bom, você já tá uns 15 anos na área? É, né? Por aí. 12. 12. 13, porque eu 13. comecei a trabalhar em A 2009. gente é quase da mesma época, então, ali de formação. Dentro de tudo que você já viveu, cara, vamos analisar o esporte de 13 anos atrás e o esporte hoje. Até mesmo tirando como exemplo aí os acelerômetros e os encoders, pra gente, que você trouxe como exemplo aqui no nosso bate-papo, né, sobre VBT. Ou seja, né, o esporte ele tá numa evolução, né, evolução gigante. Acho que a gente está vivendo uma das maiores acelerações tecnológicas e Sim. tendências aí Cara, dentro do mundo esportivo. o que esse cara de Miami está fazendo em termos de treinamento, você não está entendendo. O cara agora vai comprar um isoinercial portátil. Top. É um TRX com isoinercial. Caraca, que animal. O cara tem um RX em casa, que é um isocinético com toque constante. Eu tenho um, Cara, mas é o da Desmotec, sabe? Conhece a Desmotec? o isoinercial, Isso. com a plataforma, com não sei o quê. Isso, eu tenho tanto ele Depois quanto o tu, Pilar. depois tu procura o que é a RX Fitness, você Vou ver. dar uma olhada. Eu acho que eu já vi alguma coisa de um inicial pequenininho que coloca, Não, tipo... esse é o do isoinercial que a gente vai comprar agora. O RX é um equipamento grande, custa $40.000 e tem na garagem. Aí sim, hein? Cara, o que eu quiser de treinamento, Top. ele compra e a gente faz. É isso aí. O que eu quiser. Então, por isso que ele está levando 80% da minha energia, porque é prazeroso trabalhar com o cara, porque ele vai fazer tudo Foi que a necessário. gente quiser. Legal. Exatamente. E não é à toa que o cara está com 7 meses de automobilismo, já bateu o recorde da pista que ele corre, está correndo com os profissionais, dando testa para os caras, com 52 anos de idade. É, isso aí, tá investindo com tempo e dinheiro, estrutura e tudo mais. É isso que eu Mas, acredito. voltando aqui à pergunta, dentro dessa evolução, né, do que você enxerga, né, tudo que você já viveu e tudo que você está enxergando que vai acontecer, o que você vê como tendência ou já é uma realidade dentro do âmbito esportivo e, de certa forma, as pessoas ou elas estão negligenciando ou elas não enxergaram ainda? O que tu vê aí como nesse sentido? Controle autonômico. Para mim, é a revolução do esporte. O que a gente está fazendo com esse cara do automobilismo é um negócio... Cara, se a gente pudesse publicar os dados que a gente tem na mão,
eu consigo manipular a resposta do controle autonômico dele. Fala um pouquinho mais sobre isso. Hoje a gente tem 11 parâmetros no coração, tá? Que vai desde a ativação do sistema parasimpático, a desativação do sistema, nervo vagal, controle autonômico mesmo. Stress index, relação parasimpático-simpático, são 11 parâmetros. E através, a gente monitora ele durante a corrida sobre os treinos, e depois vai para um software chamado Cubius. E aí o fisiologista, que é Paulo lá, analisa. E aí a gente sabe se ele estava nervoso, se ele não estava, se ele estava com medo, se ele não estava, se ele tomou decisão certa, se ele tomou decisão errada, por que ele tomou a decisão errada, por que ele tomou certa, e como a gente reverter esse processo para a próxima. Cara, o que a gente tem de resultado na mão, o que a gente já conseguiu em 15 minutos de intervenção foi um negócio assim, tirar o cara de um eixo completamente e jogar no outro. E essas informações vocês conseguem como? Só com a cinta do colar conectado no Elite HRV. E depois o Elite HRV você exporta para o software da Cubius, e aí o Cubius vira uma imensidão de dados. E aí o Paulo analisa, passa para mim um resumo do que está acontecendo, do que aconteceu em cada momento, e aí eu digo, bom, ele está se comportando assim, né? Então tá, então eu preciso fazer isso, isso e isso para a próxima bateria. E aí a gente vai construindo isso, construindo. O que acontece é que, geralmente, as corridas de Ferrari é o seguinte, quarta, quinta e sexta tem 3 treinos no dia. Sábado e domingo tem Qualify de manhã e corrida depois. Ou seja, ele faz 1, 3, 6, 9, 11, 13 entradas na pista. Sabe qual é a melhor entrada dele? A 13ª, onde está todo mundo cansado e ele, voando. Os caras cansados tomam decisões erradas, batem, rodam, tomam passagem. A primeira corrida dele, a primeira corrida da vida, foi no Circuit of America em Austin, no Texas, que é no mesmo circuito da Fórmula 1. Ele simplesmente, porque ele rodou na parte de tomada de tempo, aí teve que trocar o pneu. Quando troca o pneu, você sai em último. Ele saiu em último e chegou em segundo. Ele fez 15 ou 16 ultrapassagens em 30 minutos, sendo que dos 30 minutos teve 7 de bandeira, de safety car. Nossa, voou. Quer dizer, o cara estava estreando, era a primeira corrida da vida do cara, e o cara estava lá, meu irmão, passando todo mundo, e os locutores loucos, agressivo. A gente sabe se o cara está muito agressivo, se não está, a depender de todos esses parâmetros que eu estou te falando. Então, a gente está conseguindo manipular o controle autonômico através da análise e das estratégias que a gente usa para aquecer ele para o armato. Às vezes ele está muito high, às vezes ele está muito low, aí sempre tem conversa. Aí, cara, quando eu vou para a corrida, eu faço um planejamento, 7h10, hora de acordar, 7h40, hora de fazer isso, 8h15, 8h50, 8 não sei o quê, 9, de 7 da manhã até as 9 da noite, assim. 5 dias seguidos. Legal. Sempre em contato com o fisiologista, sempre em contato com o nutricionista. A gente faz pH de saliva, a gente faz pH de urina. Cara, bem bacana. Bem esse bacana. aí, para mim, é para onde a próxima década, talvez, aí, o próximo... Cara, pelo que Paulo é fisiologista do Comitê Paralímpico, né? Então está em contato sempre com treinadores do mundo inteiro. Pelo que ele conversa, não tem ninguém ainda no mundo fazendo isso. Se tem, alguém está escondido como a gente está. Boa. Quando ela começar a lançar, já lança uma porrada de coisa de uma vez. Mas fazer igual o Bob Bowen faz, o treinador do Phelps. Quer aprender? Vem ficar com a gente. Isso aí. É tipo isso mesmo. Bem bacana mesmo. Eu tô montando um estúdio novo agora. Se semana deve ficar pronta. E várias pessoas ficam... Oi? Você é de onde? Tô de São Paulo. Ah, de São Paulo. Eu vou estar aí que dia? Amanhã. Vem pra São Paulo mesmo? Vai estar aqui, região. Vou para Cara, eu vou ficar perto da Paulista. Eu treino na Vila Olímpia e o campeonato é em Barueri. Nossa, que rolê.
Bom, Mas quem porque... sabe a gente consegue bater um papo. Tô Massa. pertinho do estádio do Morumbi aqui. Do estádio do Morumbi. Lá depois da ponte lá. Isso. A gente, de repente, se der ideia, se vê que vai rolar um tempo, a gente marca um bate-papo. Massa. Cara, pra gente finalizar esse bloco, e aí você já acabou até falando um pouco, né, sobre essa questão do processo educacional hoje, né? Você falou que você não acredita. Como que você vê hoje o processo educacional do profissional de educação física? E eu sei também que você tem cursos, que você tem mentorias. Tava dando uma olhada lá já, tá? Achei bem interessante. Fala um pouquinho para nós aí sobre isso. Bom, eu passei aí alguns anos dando aula, ministrando aula em pós-graduações, né? No Brasil inteiro, vários lugares. Eu vou falar por que eu não acredito, tá, nesse sistema do jeito que é feito. Eu cheguei numa pós-graduação em Bauru, de biomecânica, eu dava aula de biomecânica e treinamento de força. E, cara, aí perguntei, eu sempre pedia para o coordenador me colocar no final da pós. Por quê? Porque minha aula é discursiva, não expositiva. Exposição comigo, mostrar artigo, dizer que é assim. Não, 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 não. Vamos lá, esse artigo aqui eu não mostro nem artigo. Eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, o porquê disso. Então, vamos debater. Aí eu cheguei lá e falei, bom, gente, qual o livro aqui de biomecânica que vocês estão seguindo como linha de pensamento final da pós? Aí ninguém falou nada, né? Ninguém leu nem o livro, nem o Maguines. Não, professor. Tá, tem algum trabalho assim de biomecânica, algum artigo que vocês chamam a atenção? Peraí, a gente está no final da pós-graduação e vocês nem sequer leram um artigo de biomecânica específico. O que é que vocês estão consumindo? Coisa na internet, no Instagram? E acham que isso é biomecânica? Aí nessa hora eu falei, cara, eu estou fazendo a coisa errada, eu estou investindo meu tempo no lugar errado. Eu passo aqui o final de semana, chego cansado pra cacete em casa, ganho uma merreca, porque, pô, você ganha, desculpa, cara, mas você ganha, sei lá, 1.600, R$ 1.700 por final de semana inteiro, chega destruído em casa. Chega destruído em casa. Isso não é nem 2 horas de trabalho minha, se for computar o avulso. Em 2 horas de trabalho eu ganho mais do que isso. 2 horas. Aí eu falei, pô, eu estou fazendo errado. Aí eu perguntei pro pessoal, gente, vocês estão no final da pós-graduação, vocês vão sair daqui com o título de especialistas em biomecânica e vocês sequer leram um material de biomecânica? Cara, quando acabou a aula, eu liguei pro coordenador e falei, Setinhas, tô fora. André Albuquerque, eu chamo ele de Setinhas. Setinhas, tô fora. Ele, como assim? Eu falei, tô fora da pós-graduação, não vou dar mais aula em lugar nenhum, velho. Eu não acredito nisso. E eu estava fazendo isso porque eu acredito no negócio. E o André era massa, porque o André pegava 2 caras da biomecânica que falam coisas diferentes e botava no mesmo curso. E eu adoro isso. Ah, ele falou isso, eu falo o contrário. Agora, sabe o que vocês fazem? Vão lá na prática e testam. Para ver o que é bom para você e o que não é. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem. O que está certo, o que não está certo. Ou os dois estão certos e tudo são visões diferentes. Eu adoro isso. Então, eu adorava, porque para mim era um momento de você realmente discutir as coisas, debater, pegar experiência. Então, cara, eu vejo uma educação física no passado, que era aquilo que eu te falei, que era o que ninguém falava. Eu vejo nos anos 2000 a coisa começar a mudar, porque a profissão de personal trainer começou a ser rentável, com pouco trabalho e com pouco estudo, não com pouco trabalho, porque a galera trabalha pra cacete. Mas a galera não sabe fazer gestão de carreira. Se você trabalha de 5 da manhã até as 10 da noite, você vai estudar que horas? Se você fica sem estudar, você vai aumentar o valor da sua hora como? Só porque você é famoso? Então, você vai apoiar o seu crescimento no marketing pessoal ou no seu conhecimento? Depende de como você vai fazer. Até mesmo se você escolher no seu marketing pessoal, é uma decisão de carreira, e você tem que investir nisso. Está tudo certo. Então, vejo a educação física crescendo nos anos 2000, na primeira década. Na segunda década, vem realmente essa preocupação com a ciência do esporte, da educação física. Ah, isso aqui é baseado em evidência. Né? Comecei a ouvir baseado em evidência. Ave Maria.
Tem um amigo meu de Belém, grande abraço para meu amigo Rodolfo aí. Ele tem escrito aqui é ciência, tatuado. Eu falei, essa ciência é sua, eu duvido. Eu sempre brinco com ele quando eu vou para Belém. Belém é a única cidade do Brasil e a CESUPA é a única faculdade que eu continuo dando aula de pós-graduação, que eu me amarro em ir para Belém. E o trabalho do Rodolfo é massa. Me amarro, como açaí todos os dias. Trago açaí de Belém, eu adoro Belém. Então tem um universo lá diferente. Os alunos realmente estudam, participam. E então, nessa segunda década aí que passou, realmente teve uma preocupação com essa coisa da evidência, de que isso é... Só que começou a ter um caráter excludente. Se você faz caneleira, você é burro. Burro? Porra, todo mundo construiu glúteos aí a vida inteira com caneleira, agora está errado. Ou então é burro, não estuda. Então, as pessoas começaram a ser deterministas, ao invés de possibilistas. Aí eu vi também pessoas... Me mande esse artigo aí. Colecionadores de artigo. Nunca leu. Então, eu vejo uma área hoje querendo dizer que faz sem realmente fazer. Por quê? Porque é muito fácil ganhar dinheiro como personal, como fitness, na internet, fazendo isso. Fazendo o quê? Estudando pouco. Então, eu vejo o conhecimento no passado raso, porque era uma galera que estudava pouco, mas que gostava da profissão e tinha pouco acesso ao estudo, década de 90, tinha pouco acesso, cara. A gente não tem essa disponibilidade que a gente tem hoje de comprar um livro do Vercochance na internet, um e-book do Vercochance na internet. Eu leio os caras, às vezes, quando eu estou no avião. Verdade. Então, a geração da década de 90 era uma geração interessada no estudo, só que tinha pouco acesso. Esse era o problema. A geração de agora é uma geração que tem acesso, mas é pouco interessada no estudo. Então, o que foi que eu fiz? Eu saí desse sistema de educação acadêmica e montei as minhas mentorias. E aí, parceiro, a minha mentoria, o cara tem que ralar. Primeiro que tem um valor altíssimo. Tá? O cara, para fazer o camp aqui comigo na minha casa, custa 12 mil reais. Eu já botei mesmo para excluir. Fica quanto tempo aí? Fica uma semana na minha casa. Legal. São 80 horas, 5 dias. Eu acordo às 8. O cara depende da hora que ele tem que me entregar, porque todo dia ele tem que me entregar um macrociclo de 6 meses. Os caras vão dormir 2 da manhã, 3, às vezes não dorme. Então, é 5 dias de terror e pânico. 80 horas de conteúdo. Aí, um ano depois, tem o nível 2, mais 12 mil. Mas, para fazer o nível 2, tem que me apresentar um resumo do livro. Desse livrinho aqui. Senão, nem faz. Então, são 2 estágios de 5 dias, cara, mas o cara passa 7 dias aqui, onde a gente vai falar desde imagem até organização de treinamento, gestão de carreira, tudo. São 2 níveis de 80 horas cada e 12 mil reais cada, para o cara passar uma semana na minha casa. Dorme e acorda aqui. Com mais 2 profissionais. Então, os campos geralmente são de 2 ou 3 pessoas. Teve um agora em fevereiro, tem um nível 2 marcado para fevereiro do ano que vem. Aí, para eu fechar, por exemplo, um camp, tem que ter pelo menos 2 pessoas. Então, tem isso. Tem o meu curso gravado também, que aí eu vou destrinchando várias aulas e explico para o cara o porquê de cada coisa. Então, não é aquela formação que o cara tem que fazer prova, aí vai lá na internet, aquela coisa toda. Então, aqui, eu gosto de fazer uma coisa chamada autorresponsabilidade e zero vitimismo. Odeio essa coisa do vitimismo. Essa coisa de vitimismo comigo rola nunca. Nem vem para cá com o negócio de vitimismo. Faça acontecer e entenda como viabilizar o seu processo. Então, a autorresponsabilidade é você vai estar no lugar onde você merece estar. Não merece por Deus, mas o merecimento do que você está fazendo. Se você quer resultados diferentes, você tem que se propor a fazer coisas diferentes. Muito Então, legal.
essa coisa, para finalizar, essa coisa do acadêmico está muito relacionada ao cara pegar o diploma, ao cara dizer que é especialista, ao cara dizer que tem mestre, que ele é mestre, que ele é doutor. Porra, eu tive 2 teses escritas prontas para doutorado, eu fui convidado para fazer doutorado e não quis, com as ideias que estavam dentro da minha cabeça. Uma na parte de treinamento intervalado e a outra na parte de cognição de treinamento. Só que eu falei, cara, por aquilo que eu falei lá no início, essa parte não é minha, eu sou treinador. Quem quiser tem que vir aprender com o que eu estou fazendo aqui na prática. Bacana, cara, bacana. Bem, bem legal isso. Bem interessante. Cara, olha, não sei você em casa, meu amigo. Se você não anotou, eu aconselho você, volta novamente nessa parte. Anota mais coisa aí, porque o Rafa deixou aqui umas belas pedras preciosas para nós aqui. E no nosso último bloco, nós vamos ter Rafa Ribeiro de frente com o Vitão. Vamos fazer um bate-papo ali, um pai-bola bem rápido ali. Espero você no nosso próximo bloco. Muito bem, senhores, vamos para o nosso último bloco aqui do nosso H9 Podcast. Rafa Ribeiro de frente com o Vitão. Rafa, fala para nós aí, cara, uma realização profissional. Tem várias. Primeira vez que eu fui campeão mundial faixa preta de jiu-jitsu com o Isaac. Foi, assim, espetacular. E uma realização e tudo que envolveu. Porra, e depois eu ainda passei um mês surfando em Bali. Porra, foi espetacular. E uma realização pessoal. Primeira viagem de surf que eu fiz em 2012 para o México. Era um sonho que eu tinha desde os 13 anos de idade. E na primeira oportunidade que eu tive como fazer através do meu dinheiro, do meu ganho, eu fiz e escolhi o lugar que eu queria, que era Porto Escondido. Legal, cara. Que top. Ó, se parar agora para pensar, nos últimos 2 anos, tá? Nos últimos 2 anos, o que que você teve de novo hábito ou novo comportamento que você acredita que está fazendo uma grande diferença na sua vida? Tive alguns também, viu? Eu sempre fui muito disciplinado com tudo, com treinamento, com alimentação, com tudo. E nos últimos anos, minha ida para São Paulo, eu dei uma escorregada nisso, eu me mantive treinando, mas com as coisas de pós-graduação, eu tinha uma vida... eu voltei a treinar mais consistentemente, sempre, parte física, parte do jiu-jitsu, eu tenho um controle disso, de tudo, de quanto eu faço por semana, quantas sessões. Então, eu voltei a ser mais organizado com o treinamento. Eu parei de comer chocolate. Eu sou um chocolatra e agora eu só como chocolate uma vez na semana, aos domingos. E foi o dia que Deus relaxou. Eu cortei açúcar da minha vida. Eu comecei a acordar mais cedo. Eu geralmente acordava 9, 9h30, às vezes 10. E eu estou acordando entre 6 e 7. Passei uma época acordando 5 da manhã. Por que você acha por que eu tô acordando mais cedo? Começou por causa da influência da minha ex-mulher, que ela começou a fazer isso. Eu sempre acordei muito cedo, mas só acordava cedo quando era para surfar. Só quando era para surfar. Aí ela começou a fazer isso por causa de um programa lá de mentoria que ela está fazendo com um maluco chamado Pablo Massal. Sei. Cara, quem siga esse cara, pare de seguir. O cara é um picareta demagogo. Deus me livre, Ave Maria. Aí ela começou, eu entrei na barca e fiquei. Só que esse ano, em vez de acordar 5, eu passei a acordar 6 e agora eu estou passando a acordar 7. Os meus sinais fisiológicos estão melhores agora. Quando eu acordo 5, por mais que eu durma mais cedo, minha variabilidade estava muito baixa, minha recuperação estava muito baixa. Então, eu achei o ponto ideal de eu acordar. Hoje mesmo, eu acordei 6h30 para ver se tinha onda, aí vi o reporte do cara que posta. Não tinha muito, eu voltei para dormir. Aí fiquei ali de 6h30 até 7h30, meio que acordado. 7h30 eu botei uma meditação, levei até 9h30. Cara, deu 98% meu recovery no UP.
o melhor dia de todos. Então, eu tenho hoje não necessariamente ter que acordar aquele horário, mas eu realmente mudei hábitos nessa coisa de acordar cedo. E incluir uma parte de banho frio também no meu dia a dia. Como é que eu faço? Eu acordo de manhã, tomo banho quente ali, para quando eu ensaboo, quando eu estou terminando de ensaboar, eu boto a água no frio, independente de onde eu esteja. Aí você dá primeiro, porque tomar banho frio te dá um choque. Não, você começa no quente, pá, não sei o quê, e depois você já está mais preparado para um banho frio. E é só na parte da manhã, tá? Ou quando eu preciso realmente dar uma acordada no corpo. De noite, sempre banho quente. Nunca fazer isso de noite. Então, foram essas realmente as coisas que eu mudei nesse último ano, pessoal. Show. Cara, o que você gostaria de reviver? O que eu gostaria de reviver? Nada. 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 Sou muito feliz com as coisas que eu vivi, porque o que eu vivi me trouxe onde eu estou hoje. Certo? Então, eu posso até fazer coisas iguais que eu fiz. Então, por exemplo, eu acabei de fazer uma viagem de surf para o Chile. Eu não gostaria de reviver ela, mas eu vou fazer outra igual a ela, que vai ser melhor. Então, eu não gostaria de reviver nada que eu passei lá atrás. Eu quero fazer coisas que eu fiz lá atrás que eu gostei, eu faço de novo, mas faço cada vez pensando em melhorar. Então, reviver, eu não quero reviver nada. Muito bom. Cara, o que você Porque tá a própria lendo? palavra, só para falar, a própria palavra é viver. Eu prefiro viver. Entendi. Boa. Que você tá lendo hoje, fora da área, né? Nada. Nada? Nada. Nada, cara. Nada. Porque eu sempre fui um cara mais do audiovisual. Tá? Então, os livros que eu leio realmente são todos da área de treinamento. Todos da área de treinamento. Teve uma época que eu passei a escutar audiobook no Facebook ou no YouTube. Então, ano passado eu estava com bastante esse hábito. Eu escutei muito audiobook de várias coisas de filosofia. Tem um que eu indico muito, que é a Lógica do Cisne Negro, de Taleb. Uhum. É muito interessante. Estoicismo, coisas mais modernas. Então, eu li muita coisa no passado, sempre escutando. Tá? Comecei também a escutar a Bíblia, para entender algumas coisas, porque também minha mulher está nessa vibe aí, minha ex-mulher está nessa vibe aí do Pablo Marçal. Então, toda semana tinha um capítulo da Bíblia. Aí eu fazia para acompanhar, teve uma hora que eu falei, não dá isso para mim não, não quero essa vida para mim não. Mas hoje, cara, eu estou num ritmo assim de vida, de trabalho, que eu não, nesse momento agora eu estou sem ler nada. Eu estou focado, meu tempo livre é todo focado para assistir os filmes dos caras. Então, eu assisto e analiso, assisto e analiso. Então, agora eu estou na série dos Lakers. Boa. Me indica um livro, então, já que você não tá lendo agora, mas já leu bastante. A Lógica do Cisne Negro, A Lógica do de Cisne Taleb. Negro. Taleb. De Vou Taleb. anotar aqui. Essa é foda, é muito Boa. foda. Fala aqui o seguinte, não é porque você não viu um cisne negro que não significa que ele existe, que ele não existe. Então, a ausência de evidência não significa a evidência de ausência. É espetacular esse raciocínio dele. É espetacular. Show. Bacana. Tá na lista. Esse não tá na prateleira, não. Vou pesquisar aqui para ler depois. Isso é massa. Cara, que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que eles estão, os novos integrantes da área, né? Ou a pessoa que está começando agora, que está se achando, está se encontrando. Que mensagem que deixa para essa galera? Faça as coisas que você está afim de fazer. Por que eu falo isso? Porque quando você está afim de fazer uma coisa, com vontade de fazer uma coisa, você vai se empenhar para fazer bem feito. E quando você faz bem feito, o resultado e o retorno é garantido. Então, nunca eu faço nada pensando no resultado ou no retorno. Eu sempre faço pensando no processo que eu estou a fim de fazer. Aquilo me dá prazer em fazer? Faça.
não dá prazer de fazer e está pensando no dinheiro por causa disso e aquilo, você vai ficar amarrado, você vai ficar infeliz e você vai se questionar em algum momento. Então, foque no que você está a fim de fazer e curta o processo. Esqueça o resultado e o retorno, porque eles vão vir naturalmente de acordo com o empenho e o amor que você está colocando nas ações que você está fazendo. Resultado e retorno é consequência, nunca causa. Muito bom. E para finalizar, tá? Uma frase ou uma filosofia de vida que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Todo mundo vai ler isso, essa filosofia ou essa frase, enfim, que você tem. Compartilha com a gente alguma coisa. Fácil. É o meu estilo de vida. É o esporte-centrismo. É o esporte regindo tudo o que está ao redor da sua vida como fonte principal de aprendizado, fonte motora, do que você quer fazer, do que você está a fim de fazer, da alimentação, do seu comportamento, da sua gestão de vida, do seu relacionamento com as pessoas. Eu não estou a fim de sair para um bar. Quando a menina me chama, vamos sair para tomar uma? Não, vamos sair para treinar? Vamos sair para surfar? O que você acha da gente dar uma corrida? Vamos fazer uma pedalada? Vamos fazer uma remada? Está a fim de dar um treino comigo? Agora, porra, sair para ir para um barzinho, fazer um happy hour, não tem nada a ver comigo. Então, o esporte regendo tudo o que está em volta da sua vida. O esporte no centro. Esporte-centrismo. Esporte-centrismo. Boa. Rafa, obrigado, cara. Obrigado pelo bate-papo. Eu aprendi muito com você hoje. Tenho certeza que todo mundo em casa aí tá assistindo aí, que tá assistindo ou ouvindo aqui nosso podcast, tenho certeza que aprendeu muito. Valeu, brigadão mesmo aí, cara, pelo seu tempo, por ter dedicado aqui a esse bate-papo com a gente. Valeu, Vitor. Obrigado aí pelo convite. Obrigado também pelo seu tempo. É super importante ter pessoas como você aí produzindo conteúdo nessa magnitude, conteúdo com diversos profissionais, mostrando carreira, mostrando a parte técnica. Eu sou um consumidor de conteúdo digital, adoro ouvir podcast, adoro todo tipo de profissional que está produzindo conteúdo, eu sempre estou atento a tudo. Produzo também em menor escala, de coisas do dia a dia no Instagram, realmente. Mas é sempre um prazer estar aqui falando sobre vida, sobre carreira, sobre treinamento. E espero que todo mundo tenha gostado aí. Se não gostou, me desculpe um pouquinho, mas essa é a minha vida, né? Então, não dá para a gente fingir que a gente é uma pessoa que, na verdade, a gente não é o que a gente quer ser. Realmente, eu sou um cara transparente. Tentei passar aqui um pouco das coisas que eu vivi, das coisas que me trouxeram até aqui hoje. Muito obrigado a você que está em casa aí ouvindo, assistindo. E obrigado a você, Vitão, e parabéns pelo seu trabalho aí, cara. Se você gostou, se você chegou até aqui, você ouviu todo o nosso podcast, então deixa aqui nos comentários o que você achou, o que o Rafael te ensinou nesse nosso bate-papo de hoje, o que ele te alertou, o que ele sinalizou aí para você aí na sua carreira. Valeu, galera, mais um episódio aqui do H9 Podcast, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.